Olá, meu amigo. Posso começar? Pode começar. Então tá bom. Bom, prezados colegas, em nome do Departamento de Aterosclerose da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma enorme satisfação hoje estarmos realizando mais um encontro, grupos de estudos em aterosclerose para o Brasil. Esses encontros têm o objetivo de trazer as lideranças e os grupos que estudam a doença aterosclerótica como um todo para conhecimento dos nossos associados, dos nossos colegas cardiologistas em todo o país. É um projeto de integração das nossas lideranças na área de lípides, na área de prevenção cardiovascular e nas áreas envolvidas, mesmo na questão da doença isquêmica, da doença do diabetes, dos comprometimentos metabólicos, da obesidade, da própria hipertensão. Nós temos um grande interesse de trazer o foco de prevenção tão importante para junto do nosso departamento, pois nós realmente representamos a principal área de prevenção na nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. E hoje, para mim, é uma satisfação muito grande poder trazer aqui o grupo da Santa Casa de São Paulo. É importante destacar que essa instituição, sob a liderança do nosso querido professor Franken, amigo e profissional que eu conheço desde a minha época de estudante, fez com que a Santa Casa se tornasse um grande centro de aprendizado e de ensino em cardiologia. Posteriormente, o professor Rosa, hoje diretor da Santa Casa, deu continuidade ao importante trabalho desenvolvido pelo professor Frank, que felizmente continua ativo com todos vocês. E agora, o Renatinho, como eu tenho a liberdade de chamar, o professor Dr. Renato Jorge Alves, que eu vi lutando lá no nosso INCOR com o seu programa de doutorado, trabalhando de uma forma realmente excepcional, hoje assume a chefia e a coordenação do serviço de cardiologia dessa casa. E até um fato relevante, o nosso atual presidente da SOCESP, que é um dos meus associados na Faculdade de Medicina do ABC, o professor João Fernando. O professor João Fernando também é formado por essa extraordinária escola de medicina, que é a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Então, para nós, do DA, é uma satisfação muito grande poder trazer o grupo da Santa Casa para apresentar o que vem fazendo e de que forma vocês estão evoluindo no conhecimento da doença aterosclerótica. Eu quero passar a palavra ao nosso secretário do departamento, o meu querido professor Henrique Trian, para que ele possa fazer a apresentação do professor Renato e do seu grupo e, junto com o Renato, coordenar esse nosso evento. Por favor, professor Henrique. Boa noite mais uma vez aos colegas. Para mim é uma honra fazer essa apresentação. O Renato, conforme você falou, o Renatinho, é um querido amigo nosso, a gente cresceu praticamente juntos academicamente, e ele prontamente ele aceitou o convite, uma vez que você sugeriu o nome da Santa Casa e a coordenação do Renato, para apresentar mais uma vez esse evento da nosso departamento. Então, Renato, você está em casa e nós também nos sentimos em casa, né? Fique à vontade para você passar os seus conhecimentos e dividir conosco. Eu vou pedir mais uma vez para todos os colegas deixarem os seus microfones desligados para terem menos interferência na transmissão. E, eventualmente, alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, eu peço para que vocês o façam utilizando o chat, tá bom? Renato, mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite e fique à vontade, tá bom? Tá bom. Obrigado, Henrique. Eu queria agradecer ao Departamento de Aterosclerose da SBC, da qual já participei. E hoje eu vou falar sobre dislipidemias graves, né, que é um tema muito palpitante, e trazer, como o Henrique havia me pedido, um ou dois casos clínicos, né? Eu vou trazer dois casos da instituição e vou comentar em cima desses dois casos
em torno de dislipidemias graves. Esse é o meu conflito de interesse, que eu participo como advisory board, que é opinion leader, speaker e pesquisa clínica de algumas indústrias, mas tenho certeza que não vai interferir em nada para a minha aula de hoje. Eu gostaria de começar, né, o Henrique está aqui na foto, mostrando a nossa última jornada de dislipidemia e aterosclerose, que a gente faz a cada 2 anos na Santa Casa. E essa foi a última com a diretoria que estava antes dessa atual. A gente ia fazer esse mês aqui com o Dr. Chagas, o Henrique de novo, mas infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu. Mas felizmente o Dr. Chagas, sempre iluminado, conseguiu trazer a gente para fazer não uma jornada, mas uma reunião com o Departamento de Aterosclerose, mais uma vez. Então, 2020 não vai passar batido. E é sempre em agosto, né? Coincidência. Bom, falando de dislipidemias graves, primeiramente, qual o fundamento por que eu escolhi esse tema, né? As dislipidemias graves, elas apresentam sérias complicações e aumento da mortalidade, diferente de casos mais simples e moderados de dislipidemia. O diagnóstico é sempre desafiador. A dislipidemia grave, ela é geralmente subdiagnosticada ou até não diagnosticada. O tratamento é difícil, porque os medicamentos atuais não são muito eficazes. E pesquisas para novos fármacos estão em desenvolvimento e são necessárias. E, principalmente, as dislipidemias graves devem ser cuidadas em serviços especializados para que os pacientes tenham uma melhor evolução. Eu não vou citar todas as dislipidemias graves, vou me ater aos casos clínicos que eu vou mostrar para os senhores, mas os principais tipos nós podemos citar aqui a hipercolesterolemia familiar, a síndrome da quilomicronemia familiar, que a gente está fazendo um posicionamento agora com o Departamento de Aterosclerose. A dislipidemia tipo 3 de Fredrickson, muito rara, muito grave, uma dislipidemia mista. E também a gente poderia falar da quilomicronemia multifatorial, tipo 5 de Fredrickson, e de pacientes que têm a lipoproteína Azinho elevada, que é realmente um desafio para nós que tratamos de dislipidemias. E quando desconfiar de um paciente que tem dislipidemia grave, né? É aquele paciente que tem uma doença aterosclerótica coronária precoce, ou ele tem doença aterosclerótica coronária de repetição. É aquele paciente que tem níveis lipídicos extremamente elevados, isso pode começar na infância. É aquele paciente que pode ter também pancreatites de repetição. E aquele paciente que tem xantomas, né? Xantomas exuberantes, a gente deve procurar dislipidemia grave geralmente, né? Então, para resumir o quadro fenotípico das dislipidemias, né? Eu coloco aqui a classificação de Fredrickson, que a gente utiliza na Santa Casa nas hipóteses diagnósticas dos pacientes para facilitar o tratamento. E cito aqui principalmente a dislipidemia tipo 1, que é uma dislipidemia que é extremamente elevada os níveis de triglicérides causados por aumento de quilomicrons e que causa pancreatite. O tipo 2A, que quando tem hipercolesterolemia familiar, apresenta doença aterosclerótica precoce. O tipo 3, como eu já citei, que é a dislipidemia mista, grave, com níveis elevados de colesterol e triglicéridos. E o tipo 5, que pode ter um desfecho cardiovascular ou até de pancreatite, porque junta quilomicrons e VLDL com extremamente altos níveis de triglicéridos. Bom, começando os 2 casos clínicos que eu vou apresentar hoje, vou começar com um paciente jovem de 17 anos, que é adotado e que foi encaminhado para o nosso serviço por ter um LDL de 270.
Ele era completamente assintomático, o exame físico dele não tinha nenhuma alteração, nem sopro aórtico, nem xantoma, nem xantelasma, nem alocórnio. Ele vinha em uso de simvastatina 20 miligramas, mas não de forma regular, porque também ele não acreditava, muito jovem, e a gente trocou para atorvastatina 20 miligramas e fomos elevando a dose de estatina até chegar a 40 miligramas de atorvastatina em 6 meses, que é o tempo mais ou menos de retorno médio do nosso ambulatório, e ele apresentava um LDL de 200 ainda. Esse é um quadro simples, né, mas é muito importante, muito significativo. Então, as questões são: qual é a hipótese diagnóstica? Qual seria o melhor tratamento para esse paciente? E que orientação a gente pode dar para esse paciente? Então, algumas hipóteses que eu coloquei para a gente ir pensando durante a aula, de lipidemia 2A, hipercolesterolemia familiar heterozigótica ou uma hipercolesterolemia familiar homozigótica. Qual seria o melhor tratamento para ele? Aumentar mais a atorvastatina? Iniciar a ezetimiba e associar? Depois de atorv e ezetimiba, associar inibidor da PCSK9? E que orientação a gente pode dar? Normalmente, se a gente pensa em HF, a gente faz o screening em cascata, né? E a mudança do estilo de vida, será que é bem-vinda para esse paciente? Ele é magro, ele joga futebol, ele é assintomático. Pois bem, o primeiro autor a estabelecer a relação entre HF, né, de hipercol familiar, vou chamar HF, e a doença coronária foi Carl Miller. Carl Miller, no século passado, né? Então, ele associou a presença de xantomatose à angina pectoris. Então, aqui a gente vê um quadro de xantoma tuberoso em joelho e outro no tendão de Aquiles, com níveis de colesterol extremamente elevados, que é o que a gente pega nos nossos ambulatórios de lípides. A hipercolesterolemia familiar, ela se apresenta não só com níveis de LDL muito altos, mas você pode ter um alocórnio precoce, você pode ter um xantoma de cotovelo, você pode ter principalmente um xantoma no tendão de Aquiles. E isso associado a um colesterol muito elevado, a gente acaba fechando o diagnóstico. Só que alguns casos nos surpreendem, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa paciente é uma paciente da Santa Casa que nos procurou porque um dos xantomas de tendão dela simplesmente necrosou e ela foi encaminhada para a Santa Casa para operar essa tumoração. E a gente funcionou e viu que nesse tendão, no outro que sobrou, né, e nesse que foi ressecado, né, pelo pessoal da ortopedia, apresentava níveis de cristais de colesterol. Então, vocês vejam o tamanho desse xantoma, né, com cristais de colesterol no tornozelo, e a gente dosou o colesterol dessa paciente, era normal, ela não tinha mais nenhuma outra alteração, apenas alguns sinais de ateromatose na aorta, completamente assintomática, aos 70 anos só veio procurar o serviço porque teve essa tumoração, foi operada, e a gente está atrás de um diagnóstico, a gente já excluiu algumas outras causas, não é HF, não é citoesterolemia, e eu estou trabalhando nesse caso junto com o Dr. Éder Quintão, lá da USP, para ver se a gente consegue descobrir. Não tá nem um pouco fácil, mas é bastante desafiador o diagnóstico, como eu falei para os senhores logo no começo. Por isso mesmo, a gente, na Santa Casa, diante de tantos quadros desafiadores, a gente resolveu fazer uma coorte de pacientes HF e começamos a identificar e acompanhar essa população, né, que é de alto risco. Esse pessoalzinho aqui, estou eu no meio, né, a Larissa à minha esquerda, que é minha R4. Aí do meu lado direito está a Bia, que é do 3º ano, depois o Leonardo e o Armando, que são do 5º ano, e na ponta esquerda a Paula, que é do 4º ano. Então vocês vejam que os alunos estão engajados já na pesquisa,
eles costumam me acompanhar nas pesquisas e nos trabalhos e no ambulatório desde o segundo ano já. E na Santa Casa, desde o primeiro ano, o aluno já está nas enfermarias, né? E o que a gente tem feito? Como a gente não tem teste genético, a gente usa o DUT, né? O Dutch Lipid Clinic Network Score, para poder saber qual é o nível da nossa população, conhecer a nossa população, qual é a pontuação, se é um HF mais grave. Então, a gente usa o DUT e acaba não fazendo teste genético na nossa população. Então, o DUT, para quem ainda não está familiarizado, acima de 8 pontos é um diagnóstico de certeza de HF, de 6 a 8 pontos é um diagnóstico provável, de 3 a 5 pontos, um possível diagnóstico. Na nossa população, que hoje a gente está com 63 pacientes, a média de idade é 56 anos, o DUT média é 6,1, então existem pacientes com DUT de 8, 10, 12, pacientes também com 5, 4 ou 3. A nossa população tem um sobrepeso e apresenta como fator de risco predominante a história familiar, né? A grande maioria tem história familiar de doença cardiovascular precoce. O nosso LDL inicial, que era 210, hoje, após 2 anos de pesquisa nessa área, a gente está com LDL de 141. A gente tinha 16 eventos quando começou, hoje a gente tem um evento na evolução dos 63 pacientes. Isso nos deixa bastante satisfeitos, já que a população muito grave, que apresenta vários episódios de infarto, seguidamente, 2, 3. E, apesar de tudo isso, a meta de LDL no alvo só tem 5%, né? E mesmo assim é a meta com redução de 50% da LDL. Nós apresentamos esse trabalho já no Congresso da SOCESP, já está no suplemento dos arquivos também. E esse é um resumo do nosso quadro, né? Então, aqui os senhores podem notar que 55% desses pacientes apresentam um DUT, ou um diagnóstico de HF, provável e definitivo, mais da metade, né? Mas mesmo esses 43% que têm possível HF são pacientes de alto ou muito alto risco, que a gente continua acompanhando. A gente pode observar aqui nos fatores de risco também que o principal fator de risco dessa população é a história familiar seguido de tabagismo. Na população que teve evento, na população em geral, a hipertensão vem em segundo lugar, mas a gente nota que os pacientes que tiveram eventos, o tabagismo é a segunda causa, está entre os principais fatores de risco da população. E a gente tem aqui as reduções que a gente tem, logicamente, né, com o tratamento mais agressivo que a gente faz no ambulatório. Voltando ao nosso caso clínico, se a gente for ver um paciente adotado, sem história de doença coronária, sem chantelasma, sem arco corneano, sem xantoma tendinoso, LDL 270, esse paciente tem 5 pontos. Então, na nossa casuística, esse paciente é um possível HF. Por isso que a gente não pode desprezar nem esse tipo de paciente, porque a gente sabe que um LDL acima de 190 já representa um paciente de risco. Isso já está determinado desde 2013 com a diretriz americana de aterosclerose. E o fundamento é, quanto mais alto o LDL, maior a taxa de evento, e quanto maior a redução que a gente consegue de LDL, a gente também consegue reduzir os desfechos cardiovasculares. Isso também vale para a redução do volume de placa. Quando a gente consegue reduzir a placa com estatina de alta potência, a gente também tem uma redução da progressão da aterosclerose. E essa questão está bem demonstrada, né? O principal meta-análise que tem no nosso meio, que é o CTT, são 170 mil participantes em 26 trials clínicos randomizados. Para cada 1 milimol ou 40 miligramas por decilitro de redução do colesterol que a gente consegue obter uma redução de 22% de redução de risco cardiovascular.
E realmente a LDL tem um fator predominante, a LDL é o nosso alvo, né? A gente depende de outros fatores de risco para promover uma disfunção endotelial, e aí a gente pode colocar hipertensão, cigarro, diabetes, mas até inflamação sistêmica, né? Que aí que eu coloco, chamo a atenção para doenças inflamatórias crônicas, como HIV, lúpus, né? E outras que a gente conhece. E a transcitose do LDL para o interior do endotélio, ela se dá também nesses pacientes que só têm uma inflamação crônica, né? O que acontece é que a penetração do endotélio por lipoproteínas que contêm ApoB, né, e que são fagocitadas por macrófago, iniciam um processo de aterogênese, onde há, no início, poucos mediadores inflamatórios, com uma cápsula fibrosa mais espessa, devido à produção de colágeno pela célula muscular lisa, da camada média. Com a progressão da doença e o acúmulo de colesterol, então a gente começa a ter células necróticas, a capa da placa vai ficando mais fina e os mediadores inflamatórios vão aumentando. Então, com o progredir da doença aterosclerótica, da hipercolesterolemia familiar não tratada, a tendência é essa placa, então, invadir a luz endotelial e provocar um quadro de síndrome coronária aguda. E esses pacientes geralmente têm quadro de mais de uma vez de quadros de síndrome coronária aguda, seja por infarto ou por angina instável. De tal forma que os estudos vêm mostrando para a gente que quanto mais baixo o LDL, melhor, né? E a nossa diretriz foi pioneira em colocar a meta de LDL abaixo de 50 miligramas. Nós publicamos em 2017, mas já tínhamos escrito isso a partir de 2015, 2016. E também, como uma porcentagem de redução de 50%, a gente considera que o paciente está na meta, que é o que acontece nos pacientes HF, porque eles têm LDL extremamente elevados e a gente já sabe que não vai conseguir chegar ao nível de 70, que é a nossa meta para o paciente de alto risco, ou seja, o HF sem ainda um evento aterosclerótico manifesto. A diretriz europeia recentemente endossou esse valor, né? Lá na Europa eles consideram como meta o valor de 55 miligramas por decilitro em pacientes de muito alto risco, que são aqueles que têm evento. A gente, no Brasil, colocou 50, alto risco 70, igual ao nosso, médio risco 100. A diferença é que no guideline europeu, eles consideram nos pacientes que repetem o evento, ou seja, tem evento de repetição, então a meta de LDL passa a ser 40, tá? Então, mais agressivos ainda do que a gente foi, né? Mas para chegar nesses níveis, né, a história começou muito tempo atrás, né? Como o Chaguinha falou, do meu tempo de doutorado lá do INCOR, é que a gente começa a ver, né, como a evolução do tratamento hipolipemiante vem desde a década de 90, com o advento da estatina, com o estudo 4S, depois o Kerry e o Lipid, que eram com pravastatina, HPS com a simvastatina, e aí vieram os estudos que não puderam mais usar a estatina contra placebo, que ficou antiético, e começaram a comparar a estatina de alta potência contra média e baixa potência, e finalmente os estudos com inibidores da PCSK9. Então, saindo de uma LDL de 130, que é quando eu me formei, para 100, que é quando eu terminei a residência praticamente, o ATP2 americano, né, o LDL, a meta virou 100. Depois, já na minha época de doutorando do INCOR, né, a meta caiu para 70, e a gente mesmo que estudava e estava lá no meio ficou um pouco assustado, porque como é que a gente vai conseguir ter um LDL de 70, né? Isso já tem mais ou menos 20 anos, e a partir dos estudos com inibidores da PCSK9, então, que demonstraram uma segurança com LDL ao final do estudo de 30, esse nível continuou baixando, foi para 55,
até o guideline europeu, que mantém 55 miligramas por decilitro. Né? Então, aqui não vou me detalhar nos estudos, tá? Vou partir diretamente para os grandes trials que proporcionaram essa meta nova de LDL, né? Então, eu chamo a atenção para o IMPROVE-IT. Na minha opinião, um trial que começou desacreditado em 2008, que comparava Simva contra ezetimiba mais simvastatina, e ao final de 7 anos mostrou uma redução de eventos, sem aumentar eventos adversos, em pacientes pós síndrome coronária aguda, então pacientes de muito alto risco. Aqui no IMPROVE-IT, o grupo que tomou simvastatina tinha um LDL de 69 e o grupo que recebeu ezetimiba simva 53 miligramas por decilitro. Depois desse estudo, a gente reduziu para 50, a nossa meta de LDL na diretriz brasileira, e os 2 estudos com inibidores da PCSK9, que se deram em pacientes de alto e muito alto risco, recebendo já estatina de alta potência com ezetimiba, a maioria dos pacientes, e quando receberam evolocumab ou alirocumab, tinham um LDL de 90, e ao final de 2 anos com o Fourier e 3 anos com o Odyssey, esse LDL chegou a 30. Sem aumento de eventos adversos, o inibidor da PCSK9 praticamente idêntico ao placebo e com redução de desfecho cardiovascular, exceto morte cardiovascular. Então, na teoria, a maioria, ou quase todos os pacientes que a gente trata com doença aterosclerótica cardiovascular estariam na meta abaixo de 70. Porém, o que a gente vê no mundo real é que essa meta não é atingida, né? Apenas 25% dos pacientes conseguem atingir essa meta. E saiu agora esse mês, da semana passada, esse estudo no JACC, mostrando que os pacientes mais jovens, do guideline de 2013 para o guideline de 2018, eles tiveram menos indicação de tomar estatina, então eles estavam com menos defesa para os seus eventos, comparando a 5 anos atrás, né? Então, o guideline reduziu a indicação de estatina, né, classe 1, nos pacientes mais jovens, o que propiciou um aumento de eventos nessa população. A gente precisa estar atento nisso, principalmente porque os pacientes mais jovens são aqueles que têm HF. Então, voltando ao caso 1, que a gente levantou essas hipóteses, né? Nós ficamos com a hipótese de hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Nós aumentamos a atorvastatina para 80 miligramas. Ezetimiba não é uma medicação disponível no alto custo da Santa Casa, e o paciente não tem condição de comprar, então a gente já descartou inibidor de PCSK9. E a orientação, que era um screening cascata, como ele é adotado, é impossível fazer, ele não conhece a família dele. O paciente hoje está muito bem, ele mantém níveis de LDL abaixo de 200, porém assintomático, totalmente estudado, com angiotomografia de coronária normal, score de cálcio muito baixo, não lembro de cor, mas quase 0, Doppler de carótida normal. Realmente é um paciente muito bem. Teste ergométrico negativo e eco normal. Vamos ao caso 2. Tá? Mudando de colesterol para triglicérides, então essa paciente, 35 anos, sexo feminino, com 13 episódios de pancreatite nos últimos 15 anos. Ela refere que tem triglicéride alto desde a adolescência e que a primeira internação dela por pancreatite ocorreu aos 20 anos. Ela chegou para a gente porque tinha um nível de triglicérides muito alto usando ciprofibrato e não conseguia controlar esse valor. No exame físico, uma paciente magra, um IMC de 18,5, e ela não tinha xantoma, nem arco corneano, nem hepatoesplenomegalia. A princípio, a gente solicitou uma eletroforese de lipoproteínas que veio com um diagnóstico de pré-beta, tipo 4, VLDL, totalmente descartado por nós. Chegamos à conclusão que a eletroforese estava errada, foi feita particular, em laboratório daqui de São Paulo. Então, resolvi coletar o sangue
da paciente e colocar na geladeira, que eu aprendi a fazer lá no INCOR, quando eu fazia ambulatório de lípido. Colocamos o sangue dela em pé na geladeira, no tubo de ensaio, e fomos ver no dia seguinte. E tem esse aspecto aqui, um aspecto cremoso, leitoso na parte superior, bastante significativo. Diante desse resultado, a gente instituiu uma dieta apropriada, com restrição de gorduras bem severa para essa paciente. E após isso, após a dieta, a gente conseguiu uma redução do nível de triglicéridos para 2.200. A paciente passou bem, não ocorreram mais episódios de pancreatite, porém, quase 2 anos depois, ela ficou grávida. Então, durante a gravidez, ela teve os níveis de triglicéridos aumentados, e aí a gente resolveu associar ômega 3 4 gramas por dia para essa paciente. Durante esse período, ela não teve pancreatite. 1 mês após o parto, ela estava amamentando e ela parou todos os remédios e a dieta porque ela achou que ia atrapalhar o leite. E quando ela voltou para a gente, ela contou que foi internada com o 14º episódio de pancreatite e um nível de triglicéridos que voltou para 5.500. Então, diante desse quadro, caso clínico 2, qual a hipótese diagnóstica e qual o tratamento? Então, a gente levantou como hipótese diagnóstica de fenótipo tipo 1 de Fredrickson, ou tipo 5, com uma quilomicronemia multifatorial, e o tipo 4 pela eletroforese, né? Um resultado, eu coloquei aqui, mas a gente descartou de início. Qual o tratamento melhor para essa paciente? Manter o tratamento, suspender o fibrato da sua dieta, associar inibidor do ApoC3, tratamento mais novo, né? Bom, esse caso a gente apresentou no ACC ano passado, um caso bastante interessante, né? Então, o pessoal ficou muito curioso de saber quem era a paciente que tinha 13 pancreatites, né? A gente sabe que pancreatite ela está mais relacionada ao aumento do nível de triglicérides e que ela se apresenta quando tem um hiper-TG muito elevado com xantomo eruptivo, principalmente no dorso. Mas a nossa paciente não tinha xantomo eruptivo, né? Aqui para mostrar as lipoproteínas, né, como a gente coletou o sangue dela. Na parte superior, um aspecto branco leitoso é de quilomicrons, né? E embaixo está o plasma dela normal. Como causa de elevação dos triglicérides, né, principalmente essas hiper-TG mais graves, geralmente a gente tem causas genéticas, né? Então, a gente tem a hipertrigliceridemia familiar, a poligênica, a disbeta-lipoproteinemia familiar e alguns polimorfismos genéticos. Esse é um diagnóstico diferencial que a gente recebeu no nosso ambulatório 2 irmãs, que são filhas de pais consanguíneos e que foram encaminhadas por apresentar um nível de triglicéridos extremamente alto, as duas, né, com 2.000. HDL baixo, circunferência abdominal aumentada, um fenótipo bem parecido com síndrome metabólica. Na verdade, essas pacientes apresentavam a doença de von Gierk, ou doença do glicogênio tipo 1. A gente cuidou dessas meninas, instituímos fibrato e também estatina. Elas tinham também, não está aqui, mas uma esteatose hepática moderada, e no início, quando eram mais jovens, era mais grave. E interessante notar que na Doppler de carótida, elas apresentam, apesar de ter um resultado normal, na literatura também fala que essa população tem um aumento de espessura da íntima carotídea em comparação aos seus pares, que não têm a doença. Então, a gente publicou recentemente, agora em abril, nos arquivos, esses 2 casos clínicos dessas meninas. Então, elas se enquadravam aqui no tipo 4, né? Um aumento de TG, assim, delas mais ou menos 2.000, 1.500, e um colesterol um pouquinho mais baixo mesmo. Um outro diagnóstico diferencial, um paciente nosso, mais de 55 anos, que apresentou xantomas exuberantes, aqui os senhores podem ver nos cotovelos, no joelho, na região interdigital e no tendão de Aquiles. A princípio,
eu fui chamado para ver esse paciente na Santa Casa pela clínica médica, me perguntando como é que eu ia tratar, porque ele tinha um triglicéride de 2.700. Quando eu olhei os xantomas, eu falei, bom, mas esse xantoma é de colesterol, né? Então, são casos, como a gente falou no primeiro slide, de diagnóstico muito difícil e de tratamento desafiador. Com a terapêutica hipolipemia antiagressiva, né, a gente entrou com ciprofibrato e rosuvastatina 40, claro que a gente foi aumentando aos poucos, né? Não demos 40 de uma vez. Os senhores podem notar que o xantoma eruptivo, que ele já tinha bem pouquinho quando ele chegou para a gente, por isso não está no primeiro slide, porque ele já tomava fibrato. O que a gente fez foi acrescentar estatina e ir aumentando a dose até 40 de Rosuva. É um paciente que ainda não retornou, porque ele mora em Manaus e ele vem se tratar aqui, então com a pandemia agora ele deu uma sumida. Mas vocês podem notar a redução do xantoma interdigital, e da região do tendão de Aquiles e do cotovelo também, praticamente ressecado o xantoma. Nós estamos investigando esse paciente e numa eletroforese que a gente fez, o diagnóstico foi de dislipidemia 2B. Realmente bate, né? Ele tem xantomas que são incomuns até, mas ainda precisamos pesquisar mais, ainda desconfio que pode ser uma dislipidemia tipo 3 ou 5. De toda forma, ele está tomando estatina com fibrato e a evolução dele foi muito boa. Bom, voltando ao caso 2, pessoal. Então, caso clínico 2, já mostramos diagnósticos diferenciais. É interessante chamar a atenção que todos esses pacientes são reais, são do ambulatório de lípides da Santa Casa. Isso é muito gratificante, poder ajudar esses pacientes e poder ver a medicina lá, assim, na prática, né? A medicina de livro aparecendo para a gente. E muitas vezes nem é tão de livro assim, são coisas que até a gente nunca viu, né? Como xantoma tendinoso em paciente que tem hiper-TG. Bom, mas essa paciente é uma paciente jovem, né? A gente colocou como diagnóstico tipo 1 ou tipo 5 e questionamos se o tratamento devia ser mantido, suspender o fibrato, deixar só dieta ou iniciar esses novos medicamentos, que são os inibidores da ApoC3. Bom, a gente, mesmo sem com a eletroforese dando tipo 4, a gente, pelo diagnóstico clínico, tipicamente de uma dislipidemia tipo 1, a paciente tem pancreatite de repetição, ela é magra, ela não tem aumento de gama-GT, TGO, nem TGP, nem esteatose hepática, que seria um diagnóstico diferencial do tipo 5, que tem quilomicrons com VLDL. A gente fez isso baseado no fato que ela teve o primeiro episódio de pancreatite aos 20 anos, então a gente achou um pouco tardio para tipo 1, mas a gente ficou com o tipo 1. E realmente a gente confirmou esse diagnóstico com o teste genético. Então, ela apresenta uma mutação, que a gente esperava uma mutação na lipase lipoproteica, mas, na verdade, a gente achou uma mutação na GPI-HBP1, que é mais rara ainda que a lipase lipoproteica. E o diagnóstico ficou confirmado com uma dislipidemia tipo 1 de Fredrickson. Então, a gente confirmou o diagnóstico, a gente manteve o fibrato, ela ainda está tomando fibrato, apesar da gente saber que no tipo 1 o fibrato ajuda muito pouco, mas é o que deu certo para ela, e na prática ela não tem pancreatite. E a dieta muito, muito restrita em gorduras, restrição de gordura saturada, insaturada, uma colher de óleo apenas por dia, e o TCM, que é o triglicéride de cadeia média, que é o óleo que ela pode usar para não aumentar os triglicéridos. Paciente muito bem, clinicamente, só com esse nível de triglicéridos, atualmente ainda em torno de 2.000. Então, ela mantém triglicéridos elevados, que é uma paciente que precisa de drogas mais potentes, sem dúvida nenhuma, para melhorar esse quadro clínico dela. Para finalizar, gostaria de mostrar 5 minutos de novos tratamentos. Então, aproveitando que a gente está falando do inibidor da ApoC3, então, o volanesorsen, que é volanesorsen, né, como queiram, é um medicamento inibidor da ApoC3. A gente sabe que a ApoC3 é uma proteína que inibe a lipase lipoproteica.
é um medicamento feito de forma subcutânea e que mostra a redução do nível de triglicérides de até 70% a 80%. Isso pode ser, a indicação dele é síndrome da quilomicronemia familiar, pode ser realmente um alento para esse grupo de pacientes. Nós vamos começar um trial na Santa Casa, um outro inibidor da ApoC3, e eu torço muito para a minha paciente entrar no grupo tratamento mesmo, porque eu acho que esse remédio pode ajudar muito essa paciente. O problema dele, do Vonanessorcem, é que ele pode reduzir as plaquetas, né? Então, esse é um efeito colateral significativo que a gente precisa ficar de olho, né? E reduções de plaquetas abaixo de 50 mil são preocupantes com essa terapêutica, mas é uma luz no fim do túnel para esses pacientes, assim como as drogas são anticorpos monoclonais, né? O inibidor da NGPTL3. A gente também sabe que a NGPTL3, da família tem a NGPTL3, PTL4, 8, então é uma família de proteínas que elas podem inibir também a lipase, e quando você reduz a concentração da ANGPTL3, você aumenta a atividade da lipase e acaba melhorando a lipólise e a produção de VLDL no fígado. O evinacumab é essa droga, ele pode ser usado também na HF homozigótica, porque reduz a LDL, e os portadores dessa variante, que tem já uma redução da atividade da ANGPTL3, eles apresentam uma menor prevalência de doença aterosclerótica coronária. Esse estudo foi publicado no New England em 2017. Então, é uma outra droga subcutânea, né? Um oligonucleotídeo antissenso, também que a gente espera que evolua, mas o inibidor da ApoC3 está mais perto. E para finalizar triglicérides, o estudo prominent, né, com pemafibrato, porque há uma lacuna aí nos pacientes, principalmente diabéticos, que apresentam triglicérides entre 150 e 500, que depois do estudo ACCORD, que a gente viu que não deu um resultado positivo para os pacientes que tomaram fibrato com estatina versus estatina. O pemafibrato é um fibrato ou um ativador do PPAR-alfa que é mais seletivo e mais potente. Então, há uma esperança que esse tipo de fibrato possa trazer resultados positivos para essa população que apresenta um triglicérides alto, porém abaixo de 500, e diabéticos e alto risco. Da parte do colesterol de medicamento novo, depois do inibidor da PCSK9, a gente tem o inclisiran. Esse já está no estudo Orion 11, que foi apresentado agora no ACC, os estudos Orion 9, 10 e 11. E são inibidores da PCSK9 que agem no RNA. Então, eles inibem a produção da proteína, não inibem a proteína de se ligar ao complexo receptor LDL. Eles inibem a formação da PCSK9, de tal forma que os estudos vêm demonstrando que uma injeção de inclisiran a cada 6 meses pode trazer uma redução de LDL em torno de 56% a 58% no máximo. Mas o que chama bastante atenção, porque essas reduções são muito semelhantes aos inibidores da PCSK9, é a posologia, né? O Dr. Brown diz que essa medicação é a vacina da longevidade. Vamos ver se é verdade. Então, é uma injeção a cada 6 meses e que mostra redução bastante significativa da LDL. Agora está sendo aguardado estudo de desfecho do inclisiran. Isso ainda não tem e nós estamos aguardando com bastante ansiedade esses resultados. Bom, por fim, um desafio nosso, né? Lipoproteínazinha aumentada. Né? Saiu publicado no JAMA no mês passado esse artigo, né? Mostrando que a LPAzinho, como queiram, ela está
ela está associada a aumento de risco de evento cardiovascular quando o paciente tem uma inflamação ou uma PCR ultrassensível acima de 2 miligramas, né? E que quando a PCR, para nossa sorte, era menor que 2 miligramas por litro, não havia associação entre LPA e níveis e risco de MACE, ou risco de evento cardiovascular. Bom, a droga para reduzir LPA também, ela está em andamento, tá? Nós já temos a droga que ainda não tem nome, né? Mas que mostra em poucas semanas, 24 semanas, uma redução significativa e que mantém de LPA em torno de 80%, e a gente sabe que LPA, pacientes que apresentam LPA elevada, 150, 200, que é um exame que não é muito pedido, mas que quando a gente tem um paciente que responde mal às estatinas, principalmente o HF, a gente tem que pensar em LPA elevada e dosar LPA, porque a LPA está associada a aumento de evento e principalmente porque ela, além de aterogênese, também ela está envolvida com trombogênese. Então, não podemos deixar de pensar na LPA nos casos de evento de repetição e de pacientes que respondem mal ao tratamento e não têm uma redução significativa da LDL com estatina de alta potência. Ainda drogas para colesterol, a gente está em fase 3 do estudo CLEAR, esse trial a gente está fazendo na Santa Casa, a gente vai esperar resultado de desfecho, que é o CLEAR Outcomes, e, se Deus quiser, mostrará a redução de desfecho. A gente já sabe que tem uma redução média de 25% do colesterol, e, principalmente, o ácido bempedoico vai pegar aquela faixa de pacientes intolerantes à estatina. Ele age também no fígado, diminuindo a produção do colesterol e aumentando a atividade dos receptores hepáticos, e ele pode ser usado concomitante à ezetimiba. Muito obrigado. Eu queria agradecer a atenção de todos e lembrar aos senhores que dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, e queria agradecer o Departamento de Aterosclerose por ter escolhido a Santa Casa para falar no dia 6 de agosto, do lado do Dia do Colesterol. Lembrar que a prevenção é melhor do que a cura. Muito obrigado, pessoal. Estou à disposição. Terminei 5 minutos antes, justamente para a gente ter algum tempo para perguntas e discussões, comentários. Renato, parabéns pela excelência da escolha dos casos de mundo real, né? Evidenciando todas as dificuldades inerentes, principalmente na feitura do diagnóstico e principalmente mostrando as limitações terapêuticas que a gente tem hoje, né? Se você me permite, Renato, eu queria fazer uma parte em relação à LPA. A gente está conduzindo lá na escola, no meu centro particular, um estudo de prevalência de LPA em pacientes de prevenção secundária. Então, são pacientes que foram acometidos de infarto de 3 meses até 10 anos, né? E essa primeira fase de estudo é apenas para detectar níveis de LPA nessa comunidade de pacientes coronarianos infartados. Existe uma proposta para estudo depois de desfecho, possivelmente esse estudo vai começar o ano que vem, em janeiro, fevereiro, enfim, para testar uma medicação. Então vai ser um estudo randomizado, duplo cego contra placebo, uma medicação que tem a interferência, que faz a inibição da interferência do RNA transportador ou RNA mensageiro. Esse estudo chama-se Heritage, né? E também não tem nome ainda a medicação, tem apenas uma sigla química, né? E a gente está na expectativa realmente de que isso venha que existe no tratamento desses pacientes. A LPA é uma lipoproteína extremamente semelhante à LDL, mas ela tem agregado, tem adicionado uma outra apoproteína, que é a apoazinha, ou apo minúsculo, e essa apo minogênio, isso justificaria, inclusive, os eventos não só ateroscleróticos,
como também os eventos trombóticos que esses pacientes têm. A grande dificuldade ela é intimamente relacionada à variância alélica que existe naqueles Kringles, né, que são parecidos com aquelas roscas dinamarquesas, especificamente o Kringle 4, e essa é a dificuldade de você realmente saber quem é o paciente que tem LPA aumentada, baseada na variância alélica desses pacientes. Mas, enfim, é uma medicação promissora, né? Agora a gente precisa provar, ela é segura, extremamente segura, mas a gente precisa provar eficácia, principalmente na redução dos reeventos, como esses pacientes são de prevenção secundária. Eu não sei se o Dr. Chagas quer fazer mais alguma parte, mas a gente fica com a vontade de repetir essa nosso bate-papo, viu, Renato? De tal forma que você foi claro, foi bastante objetivo e bastante compreensível todas as suas aplicações, e você conseguiu, em 30, 40 minutos, fazer uma boa revisão, um brainstorm, e a gente fica, mais uma vez, bastante agradecido pela sua colaboração. A gente vai contar contigo mais algumas vezes, tá bom, Renato? Obrigado. Eu deixo a palavra, não sei se o Dr. Chagas está online, mas eu deixo a palavra para o Dr. Chagas finalizar esse nosso encontro. Obrigado, Henrique. Henrique, muito obrigado, mas eu acredito que nós tenhamos tempo para que os colegas possam, alguém fazer perguntas, temos tempo, como a Aline favoreceu, já estou vendo o professor Krakauer levantando o seu dedinho aí. Querido Krakauer, por gentileza, nosso diretor da SOCESP, ex-presidente da SOCESP ABC. Krakauer, a palavra é sua. Obrigado. Hoje nós estamos aqui, eu sou coordenador do serviço de ECO da Santa Casa, temos uma relação muito grande também com a Faculdade de Medicina do ABC, inclusive fechando uma parceria oficial essa semana, os residentes da cardiologia vindo lá para a Santa Casa. Então, essa conexão com o Departamento de Aterosclerose, a Faculdade do ABC, a Faculdade de Santa Casa, nos faz assim, muito feliz. O Renato, depois que assumiu a chefia, ele trouxe um novo gás para a gente ali, junto com a Ariane. A gente tem tentado fazer bastante ciência, publicação, que eu acho que esse é o caminho que o Renato está mostrando que a gente deve seguir dentro da Santa Casa. Então, eu vou precisar sair, que eu vou ter uma aula agora. Eu só queria lembrar que a gente, nesse tema da aterosclerose, nesse tema da dislipidemia familiar, nós temos esse grupo de pacientes que o Renato acompanha, e nós vamos fazer um trabalho de função diastólica no ecocardiograma, já está iniciando, na próxima terça-feira já temos 2 pacientes, viu, Renato? Eu sei, a Amanda falou. Então, nós já vamos começar a coletar os dados de função diastólica nessa corte de pacientes que ele já bem acompanha. Então, parabéns, Renato, parabéns, o Henrique, meu amigão também, parabéns, Chagas. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Um abraço grande, eu vou me despedir que eu vou precisar sair, tá bom? Tá bom, Rogério. Obrigado, eu resumi bem a aula. Desculpa se eu corri um pouco, mas gostaria de mostrar todos os casos que podiam estar envolvidos nos 2 casos clínicos, né? Mas estou à disposição aí para o pessoal, se quiser perguntar, comentar. Tudo bem, gente? A aula foi de excelência, Renatinho, por isso que não restam dúvidas. Renato. Eu estou à disposição, viu? Eu vi que a doutora Valéria entrou, mas agora eu não estou vendo ela. Gostaria de fazer uma pergunta, Renato. Faz, Kamal. Fica à vontade. Olha, parabéns pela aula, fantástico mesmo. É muito interessante e gratificante ver esse ambulatório aí na Santa Casa e perceber como isso é mais frequente do que parece, né? A gente começa a conhecer a história do conhecimento, né? Quanto mais a gente conhece e estuda, mais a gente encontra essas coisas aí. Então, parabéns, muito boa aula. Eu queria saber de você em relação a esses casos tão graves assim, especificamente as dislipidemias graves, como é que você tem feito
em relação ao uso dos inibidores da PCSK9. Naqueles pacientes, porque o custo ainda é muito alto, como manejar isso nesses pacientes onde tem necessidade e que, infelizmente, o custo não é amigável, né? Obrigado, primeiro agradecer, obrigado pelo elogio. Queria agradecer os slides dessa população de HF que a Larissa que fez, né, a minha residente, me mandou para mim. Porque eu acho que assim, é uma instituição sem alunos e sem residentes não é nada, né? Eles estimulam muito a gente a estudar e tratar os pacientes, sabe? Eles saem para buscar comida para os pacientes, às vezes eu saio para comprar remédio para os pacientes, e é assim mesmo, né? Eu aprendi isso, até queria falar publicamente, porque eu vi que a doutora Valéria Bezerra estava aqui, né? Valéria de Carvalho, a esposa do Dr. Macruz, ela estava aqui vendo a reunião e eu aprendi isso lá na minha residência, porque eles compravam e pagavam remédio para os pacientes chagásicos, então aquilo me chamava muita atenção. Eu fiquei bastante impressionado com isso. Eu procuro ajudar também os pacientes na medida do possível, né? A gente, graças a Deus, na Santa Casa, a gente tem a atorvastatina no ambulatório, né? Não tem na enfermaria. Mas no ambulatório de lípides, né, Deus foi generoso e deixou a gente usar a Torva 80, que é a nossa droga padrão nos pacientes, né? Até nos mais idosos a gente dá a Torva 80. E a gente queria dar ezetimiba, mas a gente não tem no alto custo. Então, o que a gente faz é ver se o paciente compra, a gente receita, e a maioria consegue comprar e usar o remédio. Com relação ao inibidor da PCSK9, como a gente não vai nem para o ezetimiba, né? O que dirá o PCSK9. Então, eu tenho usado o inibidor do PCSK9 no meu consultório da seguinte maneira, né? Naquele paciente que é de alto risco ou HF, porém é intolerante à estatina, tem paciente que não tolera, né? E para variar, eu tenho uma médica. Ela não tolera nada. Estatina, fibrato, ezetimiba, é realmente nada. E ela tinha um LDL alto, 180, 190, 200. E agora, com o inibidor da PCSK9, ela teve uma resposta fantástica, é uma droga que não tem um efeito colateral significativo, a não ser o preço, né? Custa com desconto R$2.000, né? E ela é médica, né? Mensais, realmente é muito puxado. E a gente vê reduções de até 60% com essa droga. O que a gente tem feito, né? A gente tem no mercado a alirocumab, que é de 75 e 150 miligramas, que você pode usar cada 15 dias ou cada 30 dias. Eu uso o de 75 miligramas cada 15 dias. E a gente tem o evolocumab, que é 140 e 420 miligramas, que a gente pode usar cada 15 ou 30 dias também, subcutâneo, os dois. Eu também uso, geralmente, 140 de 15 em 15 dias e os resultados são fantásticos, né? Então, qual é a população que eu uso, que eu tenho experiência? Esses intolerantes à estatina, de alto risco, ou aquele paciente que você está com estatina e ezetimiba, tudo em dose máxima, e o paciente continua fazendo evento cardiovascular, então, e ainda não está na meta, então a gente prescreve inibidor da PCSK9, ou aquele de alto risco, que ainda não fez evento, porém, mantém um LDL de 90 ou mais, e com ezetimiba e estatina em dose máxima, que são os estudos, né? O Fourier e o Odyssey. Eles mostraram que tem redução de desfecho. Então, eu tenho usado nessa população, Kamal. Perfeito. Renato, justamente isso na prática clínica é exatamente o ponto, né? Você está com LDL aí com estatina, ezetimiba, se o paciente está estável, não está tendo evento, eu posso ficar tranquilo em 90 de LDL, tranquilo entre aspas, né? Mas porque a gente sabe de todas as evidências que tem. Mas às vezes a gente fica impaciente e fica preocupado em não conseguir baixar mais, né? Então, teria algum valor que eu poderia não pensar na PCSK9?
Olha, eu costumo seguir a diretriz, né? Se o paciente tem um evento e eu consigo dar estatina e ezetimibe e atingir um LDL de 50, eu tiro da frente. Se tiver 70, eu também não mexo. Porém, se ele tiver 90 ou mais, eu vou começar a pensar na PCSK9, mas não que eu vá receitar. Se o paciente tiver evento, sem dúvida que eu vou passar, se ele puder comprar, né, e manter o tratamento. Se ele conseguir manter esse preço, pagando, mas o LDL de 90. Por quê? Porque o Odyssey e o Fourier me mostraram isso, né? Os pacientes tinham um LDL inicial de 90, foi para 30, mas não era 70 nem 50, era 90. Então, se ele está acima de 90, eu penso no inibidor da PCSK9. Eu vou te falar que assim, a maioria dos pacientes não vai ter condição de comprar, né? E naqueles que tiverem condição, principalmente se ele teve um evento já usando a terapêutica otimizada, se ele teve o evento, eu penso e provavelmente eu vou prescrever inibidor da PCSK9. A gente não pode deixar de lembrar que o ácido bempedóico, que está vindo aí, está em fase 3, o estudo CLEAR, que a gente é centro de pesquisa lá na Santa Casa, né? Que eu sou o investigador principal. Eu tenho acompanhado, assim, ele tem alguns eventos adversos, nada muito sério, mas que é um medicamento que pode suprir tanto os pacientes que têm intolerância, mas talvez aqueles, se ele mostrar redução de desfecho, talvez aqueles pacientes que já não atingiram a meta e que já estão com ezetimiba e estatina, de repente. Mas, assim, eu estou especulando, tá? O ideal é dar ácido bempedóico nos que são intolerantes. Muito bom, obrigado. Renatinho, você me permite, Oi, Kamal? Henrique. Boa noite. Tem uma análise de regressão, na verdade são estudos observacionais que foram feitos pelo Dr. Nordegard, que é um estudo de farmacoeconomia, né? Qual que é a população que tem maior benefício para você especular o uso dos inibidores da PCSK9 ou eventualmente até o inclisiran? São os pacientes que têm LDL basal, mesmo não tratado ou tratado com subdose, né, de estatinas, que tem um LDL basal acima de 190 mg por decilitro e tem pelo menos 2 fatores de riscos adicionais, tabagismo, hipertensão, diabetes, etc, etc. Nesse cenário, talvez haja o maior benefício para você incluir uma outra terapia hipolipemiante. Excelente, Henrique. Muito bom. Sim. Obrigado. Concordo. Dr. Muito bem, Franken? Renato. Muito bem, Renato. Então, em nome do nosso departamento de aterosclerose, eu queria agradecer muito a sua brilhante apresentação. Eu fico muito feliz de vê-lo falando com essa desenvoltura, porque eu tive a oportunidade de ver você ainda como um junior faculty, e hoje eu vejo que você já está numa posição sênior, numa posição de coordenador de serviço. Isso, para nós, é uma honra muito grande. Eu me recordo quando você fez o meu curso de pós-graduação lá no INCOR. Então, o tempo passa, mas o importante é ver o quanto vocês progridem. Eu me sinto muito feliz em ver você nessa posição. Então, e, por outro lado, agradecer muito a participação. Nós chegamos a um pico de 48 participantes nessa reunião. Como você bem destacou, a professora Valéria esteve uma boa parte. Acredito que ela tenha tido que se retirar por alguma coisa. Você é um menino que ela gosta muito, eu sei disso. Eu, como você, também tive o privilégio de conviver com o professor Macluse, com ela, e realmente a gente teve a oportunidade de aprender muito com o professor Macluse, um dos nossos grandes mestres, juntamente com o professor Fulvio, o professor Giovanni, o professor Protásio e tantos outros nomes da nossa cardiologia brasileira, do nosso INCOR. Então, em nome do DA, eu quero agradecer muito ao serviço da Santa Casa, aos seus colegas da Santa Casa, que estão aí lhe prestigiando, e todos os nossos colegas do Departamento de Aterosclerose. E já aproveito aqui para fazer o convite ao evento que nós teremos amanhã à noite, com 2 colegas jovens, mas também brilhantes, que é a Adriana
Bertolani e a Ana Chakra, uma do Dante, outra do INCOR, e no sábado, com o nosso evento, no webinar tradicional da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sábado pela manhã, e esse será dedicado, então, ao FUNCOR e ao nosso DA, com o tema de prevenção e celebrando o Dia Nacional de Prevenção às dislipidemias, especificamente o Dia Nacional de Prevenção ao Colesterol Elevado. A todos, uma boa noite, muito obrigado pela participação e esperamos poder voltar na Santa Casa antes de agosto do ano que vem, né, Renato? Se Deus quiser. Se Deus quiser, Chaguinha, você será chamado. E você me deve ainda aquele almoço do